Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos abrir a apostila na página 151 de História? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meios de comunicação. Então, olha lá, vamos seguir o texto com a tia Lourdinha, tá? As notícias chegam rápido. Como você viu, os meios de comunicação levam informações, conhecimentos e diversão às pessoas. No Brasil, assim como em outros países, o rádio foi um dos primeiros meios de comunicação de massa. Isso é, levava notícias, música e entrevistas a muitas pessoas ao mesmo tempo. A primeira estação de rádio brasileira foi fundada em 1923 no Rio de Janeiro. No início, o rádio era um aparelho caro e apenas as pessoas mais ricas podiam ouvir os programas em suas casas. Com o tempo, porém, ele foi se tornando mais barato e popular. A escritora Tatiana Belink, 1919 a 2013, nasceu na Rússia e veio para o Brasil com 10 anos de idade. No depoimento a seguir, ela se lembra com saudade dos programas de rádio que ouvia na infância. O rádio trouxe alegria e informação. Certo dia, papai apareceu em casa com uma novidade. Era um rádio que imediatamente foi instalado em lugar de honra, num canto da sala. Maravilha! Quanta alegria, quanta distração, quanta informação útil e importante nos trouxe aquela caixinha sonora. Com o rádio, aprendemos muito português. Ouvimos notícias e o mais importante, entramos em contato com a música brasileira. Então, essa daí é a cantora Emilinha Borba, uma das chamadas rainhas do rádio no auditório da Rádio Nacional na cidade do Rio de Janeiro. Há cerca de 70 anos, o rádio já era muito popular no Brasil. Então, aí nós temos duas perguntinhas. Por que Tatiana diz que com o rádio a família aprendia português? Porque ela veio da Rússia, né? Então, ela não sabia falar o português correto. Então, ajudou muito, né? O rádio ajudou muito ela a aprender a falar português, certo? No início, os rádios eram caros e poucos podiam tê-los em casa, mas com isso o tempo mudou. Mas com o tempo isso mudou. Por que você acha que essa mudança foi importante? Essa mudança foi importante, pessoal, porque expandiu, né, o acesso às notícias, porque se acontecia alguma coisa aí em Paraíso, por exemplo, rapidinho eu ficava sabendo por meio do rádio, né, e muitas outras coisas. Então, por isso que foi barateando, para expandir as notícias, quanto mais rápido, melhor, certo? A televisão ela foi inaugurada no Brasil há mais de 60 anos, em 1950. Assim como ocorreu com o rádio, os primeiros aparelhos de televisão eram caros e poucas famílias tinham um em casa. Aos poucos, os aparelhos de TV foram se tornando cada vez mais acessíveis. A partir de 1970, com a ampliação da rede de energia elétrica e a instalação de antenas parabólicas e satélites, a televisão se popularizou no país. Hoje em dia, a televisão é o meio de comunicação mais popular entre os cidadãos brasileiros. Já o rádio continua presente no dia a dia das famílias, mesmo em lugares distantes dos outros centros urbanos. Então, olha aí alguns moradores do Quilombo da Barra, né? Em Rio das Contas, no estado da Bahia, possuem acesso à eletricidade e à rede de televisão. A antena parabólica é usada para receber do satélite o sinal da televisão. Essa foto foi em 2014, tá? Outra
ilustração aí são: torcedores assistem a jogo de futebol na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Olha aí para vocês verem, então, né? Alguns moradores, né? E aqui, né? Assistindo os jogos, né? Aqui eles possuem acesso à eletricidade e à rede de televisão, aqui também, né? Nós temos duas perguntinhas aí na página 152. Você gosta de ver televisão? Qual é o seu programa favorito na TV e por quê? Depois, na página 153, pessoal, vocês vão copiar a linha do tempo em seu caderno e registrar a chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês vão registrar também a invenção do rádio, a fundação da primeira estação de rádio brasileira, o início de transmissão da primeira emissora de televisão no Brasil e o ano em que você nasceu, certo? Assim como o rádio, a TV, é hoje um meio muito rápido na transmissão de notícias. Qual é a principal diferença entre a transmissão pelo rádio e pela TV? Na televisão a gente pode ver as imagens, né? A gente pode ver as imagens do jornalista ou da própria cena do que aconteceu. E no rádio a gente só pode ouvir, né? Agora, você vai conversar com uma pessoa que tenha entre 60 e 65 anos de idade e fazer essas perguntas e anotar em seu caderno as respostas. Se você costumava ver televisão quando era criança, sua TV era em preto e branco? Sua TV era preto e branco ou em cores? Havia muitos canaviais de televisão na época? Havia muitos canais de televisão na época? Quais? Havia programas infantis? Quais? Discuta com seus colegas e com seu professor o resultado das entrevistas, comparando-os com as respostas que vocês dariam. Assim também aprendo. Leia a tirinha a seguir. Está faltando alguma coisa. Pronto! Você sabe o que a cobra do quadrinho colocou em cima da cama? Você sabe o que a cobra do quadrinho colocou em cima da cama? O que será, hein? O que será que ela colocou em cima da cama? Você acha que isso é mesmo importante? Por quê? Você acha que é mesmo muito importante o contato com a televisão, né? Depois vocês vão ler aí o Tecendo Saberes, né? A tia Lourdinha vai ler com vocês, depois vocês vão responder, tá? As que derem para vocês responderem. O cinema foi criado há pouco mais de 100 anos. Desde aquela época, as imagens são gravadas em uma película que depois é projetada na tela do cinema. O cinema é, na realidade, uma sucessão de fotogramas, que são uma espécie de impressão fotográfica. Esses fotogramas são parecidos entre si, pois foram produzidos em sequência. Sozinho, cada fotograma não tem movimento nenhum. Porém, quando projetados rapidamente, temos a impressão do movimento. Os projetos de cinema analógicos têm uma lâmpada interna e uma lente de projeção. A lâmpada lança luz sobre a película em direção a leste, que amplia a imagem projetada sobre a tela. As luzes da sala de cinema ficam apagadas para que possam ver melhor as imagens produzidas pelo projetor. Assim como o telefone, criado no mesmo período, o cinema também precisava de energia elétrica para funcionar. Então, aí tem as perguntinhas, né? Que a tia Lourdinha vai passar como trabalho, tá?
A número 2 é opcional, vocês vão fazer se der certo, tá bom? O cinema, assim como outros meios de comunicação, sofreu transformações nos últimos anos. Hoje em dia, muitos cinemas contam com projetores digitais. No cinema digital, o vídeo é o armazenamento como se fosse um arquivo de computador. A mesma coisa aconteceu com as câmeras fotográficas antes das câmeras digitais. Só haviam as câmeras analógicas que utilizavam filmes fotográficos. Antigamente, muitas cidades pequenas do interior do Brasil possuíam uma sala de cinema. Isso acontecia porque, até a popularização da televisão, o cinema era a única forma de assistir a filmes. Hoje, em muitas cidades, ele perdeu espaço para a televisão e para o DVD. Olha aí, entrada do Cine Sete Irmãos em Porto Velho, no estado de Rondônia. Desculpa. Certo? Aí tem mais outras perguntinhas falando: o município em que está localizada a sua escola tem sala de cinema? Você já foi ao cinema? A que filme assistiu? Escreva em seu caderno uma pequena resenha sobre o último filme a que você assistiu na televisão ou no cinema. Então, vocês vão escrever no caderno uma resenha, né? Sobre o último filme que vocês assistiram na televisão ou se não no cinema. Depois, na número 6, vocês vão assinalar no quadro abaixo os meios de comunicação que necessitam de eletricidade para funcionar. O cinema tem necessidade de eletricidade? Telefone, jornal, internet. Esses meios necessitam de eletricidade para funcionar? Quais deles? Livros, revistas e jornais são importantes meios de comunicação. Eles podem cobrir diferentes períodos do tempo. Um dia, no caso dos jornais, uma semana ou um mês, no caso das revistas, ou períodos ainda mais longos. Os meios impressos também informam a pessoa sobre diversos assuntos. Leia o texto a seguir. Histórias do Rio de Janeiro. Entre as décadas de 1940 e 1950, muitos moços saíam das suas pequenas vilas ou da vida no campo e vinham para o Rio de Janeiro, considerada a grande capital. Alguns empregavam-se em jornais e revistas. Nos jornais, os moços revistas cavavam a notícia onde quer que ela estivesse. Eram eles que contavam o cotidiano da cidade. Eles tomaram para si a tarefa de falar da cidade, de explicá-la, quer para quem nela morasse, quer para aquele que de longe ouvia falar do Rio de Janeiro. E não eram só artigos de jornal que escreviam, eram autores também de peças de teatro, poemas e livros. Olha aí para vocês verem uma jornalista trabalhando na antiga redação do jornal o Globo, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1948. Aí vocês vão trocar ideias aí e responder. De que maneira os artigos de jornal, as peças de teatro, os poemas e os livros ajudavam as pessoas a conhecer o Brasil e o Rio de Janeiro? Então, quando ainda não existia internet, né, eles se comunicavam muito. Então, eles começaram a ler muito, né, a pesquisar muito, certo? A ler poemas, a ler livros, certo? Depois nós temos um desafio aí. A comunicação não é feita somente por textos, imagens ou palavras. Reúna-se com um grupo de colegas e tente transmitir-lhes uma informação ou um sentimento sem usar palavras, textos ou imagens. Um de cada vez
Todos os integrantes do grupo deverão adivinhar a informação transmitida pelo colega. Então, esse daí não tem como a gente fazer porque a gente não está em sala de aula, certo? Você está terminando o seu caderno de história do 4º ano. Por meio dele, você viajou pelo Brasil, visitou campos e cidades, conheceu imigrantes, migrantes e viajantes. Conheceu o povo brasileiro e a história do Brasil. Leia e discuta o texto abaixo com seus colegas. Vivemos numa aldeia global. Hoje, não existe mais grandes distâncias. Vivemos numa aldeia global, em comunicação permanente, via satélite. Todo mundo com todo mundo. Podemos vir de um país a outro, por mais distante que seja, em questão de horas. Podemos ver pela TV qualquer coisa em qualquer lugar do mundo no momento exato em que acontece. A viagem da Rússia para o Brasil em avião supersônico dura um dia. A mesma viagem que fiz de navio transatlântico em nada menos que 22 dias tinha apenas 10 anos. América e Brasil eram para mim palavras misteriosas e mágicas, coisas dos meus livros de histórias de viagens, aventuras com visões de índios e canibais, cowboys, cobras e crocodilos, jaguarés, papagaios e macacos, flores carnívoras, tambores selvagens. Os meus primeiros anos no Brasil, em São Paulo, foram uma verdadeira confusão, um choque cultural, um terremoto psicológico. Sim, e a grande e linda descoberta de um novo mundo. Grife no texto que você achou mais interessante e depois vocês vão aí para minha coleção de palavras de história. A palavra ao lado é muito utilizada no nosso dia a dia. Comunicação. Neste capítulo, você estudou os diversos meios de comunicação já inventados. Discuta com os colegas e o professor como vocês acham que serão os meios de comunicação no futuro. Em sua opinião, qual é o papel da comunicação quando uma pessoa se muda de um país para outro? Então, essas são as perguntinhas e essa é a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula.